Superconsciência. Bom dia! Estamos aqui hoje com mais um Superconsciência. Bom dia, Jacir. Bom dia a todos. Eu sou Cláudia Queiroz, jornalista, e ele é Jacir Leal, médico palestrante e escritor. E hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante que é equilíbrio. Para começar o dia de hoje, para começar o programa de hoje, a gente quer saber como é que você está. Liga aqui para a rádio, manda um WhatsApp 9258-9895. Acompanhe também esse programa pela live no Facebook, Cláudia Queiroz Jornalista. Participe, gente, é muito gostoso ter você aqui com a gente. Hoje é uma manhã fria, chuvosa, com cara de inverno, né? Todo mundo já um pouco cansado dessa história de coronavírus. E um dos primeiros pensamentos hoje foi assim, meu Deus, começa agora esse friozinho, o pessoal confundindo espirro com coronavírus, doenças respiratórias. Então isso tudo vai deixando o pessoal mais instável, né? Então tem muito problema, muito medo, muita situação nunca vivida antes. Profissionalmente, muita gente está sentindo que teve uma pausa no tempo, que teve projetos engavetados. Então essa sensação de instabilidade por algo não vivido, equilibrando vida pessoal, família, filhos, trabalho, a rotina da casa, tá desequilibrando um pouquinho, né? Como é que tá a sua saúde mental? Tá? Manda aqui pra gente, a gente quer saber de você, quer a tua participação. O que você tá fazendo para driblar essa pandemia, essa crise? Dr. Jacir tem uma palestra especial sobre crise. É para qualquer tipo de crise. E a gente hoje combinou de conversar sobre isso para poder trazer um pouco mais de equilíbrio e estabilidade para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo. Ok. Então, você tocou num assunto que antes de eu começar a falar exatamente do equilíbrio, como a gente estava pensando até em desenvolver, e nós vamos fazer, você tocou no assunto de que nós estamos mudando o tempo e muitas pessoas vão começar com tosse, com espirro. Vamos tentar revisar rapidamente aqui, gente. Não confunda resfriado com gripe. Resfriado é espirro, é escorrer nariz, você não está se sentindo mal, não fica jogado numa cama, não dá febre. Na maioria das vezes, gente, eu estou sendo assim bem genérico, mas para você sentir. A gripe é quando você tem dor no corpo, tem febre, você tem fadiga, você quer ficar numa cama. Isso é uma gripe. Em segundo lugar, as gripes são gripes. A maioria das gripes, e todos nós, muitos de nós vamos ter gripe, inclusive até com o coronavírus, mas não vou entrar nesse assunto agora, só para fazer esse diferencial entre resfriado e gripe. E se você estiver com gripe, não se assuste. Um dos primeiros sinais e principais sinais do próprio coronavírus, para você ter um diferencial, é que você começa a perder o olfato, a anosmia, quer dizer, você não consegue sentir os odores. Então, eu até brinquei que a minha filhinha chegou com um vasinho de flor para mim, que ela falou que ela trouxe aquelas pétalas de flores para mim, e quando eu senti o cheiro, eu falei, opa, não estou com o vírus ainda. Então, mesmo que você esteja relativamente assintomático, o primeiro sinal que você pode estar com alguma coisa é a falta de percepção do odor. Então, mas por favor, gente, nós estamos repetindo, resfriado é resfriado. Tem gente tossindo na rua e outros olhando torto. Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou tossir aqui. Eu tenho uma tosse alérgica sempre que começa o inverno. Ele não tá com corona, gente. Sempre que começa o inverno, mas não sou só eu. Ainda mais em Curitiba, ainda mais no estado do Paraná, que é nas regiões mais frias, isso é muito comum. E aí eu já posso entrar na história do equilíbrio, que nós falamos do equilíbrio emocional. Falando de tosse, de espirro, soube de uma mulher que apanhou no ônibus. Estava indo trabalhar porque espirrou. Então o pessoal está muito sem noção. Agora, antes de você entrar no tema equilíbrio e ainda continuando com essa questão de gripe e corona, quando a gente tem um resfriado, quando a gente pega uma gripe, a gente baixa a imunidade e pode daí encontrar mais fácil o corona, não tem nada a ver isso. São duas coisas diferentes. Se você tem uma gripe por um vírus, não vai ter outro vírus lá brigando com outro vírus para ver quem domina o território. Que bom. Entende? Quer dizer, então, não é esse o caso. Mas lembre-se que até gripe comum mata. Né? Quer dizer, porque se as pessoas estão realmente com deficiência imunológica, tem todos aqueles problemas, pode acontecer. Mas não vamos continuar aqui, senão a gente vai longe. Mas eu achei importante a gente ter um coração aberto para passar por esse estado que nós vamos entrar agora, num período mais frio. Então não se assustem, como eu já falei, não se assustem com números absolutos. Nós precisamos manter a calma. E nessa apresentação de hoje, nessa conversa de hoje, nós vamos entender por que é tão importante manter a calma. Já vou te adiantar uma coisinha aqui. Você mantém inteligência e mantém imunidade. Então, se as emoções começam a dominar, não é um bom caminho.
Então vamos tentar entender, e como eu vou partir então já para a pergunta que a Cláudia me fez, eu preciso primeiro saber que tipo de equilíbrio eu estou vivendo. Se nós vamos tratar de equilíbrio, eu preciso saber, não, mas a minha vida está tranquila, está tudo bem, mas se eu olhar bem, meu relacionamento de família não está legal, meu relacionamento com meus filhos, com a minha esposa, talvez o relacionamento de trabalho. Então, muitas vezes nós estamos no equilíbrio estável, que a gente chama. Sim, está estável, está tudo bem, não tenho definitivamente problemas. Por outro lado, nós podemos ter um equilíbrio instável, isto é, eu estou lá me equilibrando na ponta do pé, a vida vai tocando, a gente vai levando. Deixa a vida me levar. Mas exatamente, mas eu não posso ter uma vida do deixa a vida me levar. É um perigo. Então esses sinais, a primeira coisa que eu tenho que saber quem deixa é o a vida levar, a vida vai à deriva, vai para qualquer lugar. É o equilíbrio estável e o equilíbrio instável. E aí a importância das crises, então. Quem não se dá conta que está em crise, de repente até já se acostumou com essa vida louca, né? E talvez agora, com esse fique em casa, esteja borbulhando uma série de emoções e de sensações. Mas não se preocupe não, porque hoje aqui a gente vai tentar trazer um pouquinho mais de lucidez para esse momento em que está todo mundo vivendo em casa, né? Enclausurado, etc e tal, fechado, com pouca vida social e tudo mais. Porém, existem muitas alternativas para a gente driblar tudo isso. Mas vamos colocar da seguinte maneira, porque é importante. Eu já fiz a diferenciação, que a primeira coisa eu tenho que saber se minha vida está bem ou se eu estou mal, mas ainda em equilíbrio. Então eu posso colocar para você para que servem as crises. Gente, para mim, crise é um presente de Deus. Crise é um presente que o universo nos dá para a gente se mobilizar. Deus vai falar, poxa, mas está tudo bem na minha vida, está tudo equilibrado, estou com uma boa profissão, minha família está adequada, está tudo certo. Por que vem uma crise para cima de mim? Para que você melhore ainda mais. Para que você se torne uma pessoa cada vez melhor. Então, quando vem um problema, eu preciso saber com quem esse problema está conversando. Só uma coisa, quando ele fala de um problema ou de uma crise, temos um panorama geral, estamos vivendo uma pandemia, porém, quando a gente coloca um pouquinho de luz nas nossas sombras, isso parece uma crise para a gente, ou é uma crise, porque a gente tem que descobrir como lidar com emoções que a gente não conhecia, impulsos que a gente não sabe como administrar. Então eu vou perguntar como é que eu vou lidar com isso se não vier a crise para me tirar do lugar. Entende? E as crises, elas podem vir no sentido real de um problema, mas pode ser também uma oportunidade, um desafio. Imagine que você agora recebeu uma oportunidade de trabalhar um emprego maravilhoso dentro da tua empresa mesmo. Você vai galgar um cargo extremamente elevado pela tua competência que talvez você mesmo não sentisse isso em você. Quer dizer, é uma oportunidade e ao mesmo tempo um desafio e um problema, porque talvez você tenha que mudar horários, padrões familiares. Então o que acontece? Sempre, todos os dias, a vida nos oferece uma crise. E a crise, que os orientais falam que é uma oportunidade, eu digo sim, mas também é um desafio e é um problema. Agora, o que eu quero dizer com tudo isso, senão isso aqui fica uma fala vaga? Problemas são para me ajudar a pensar. Se nós não estivéssemos com o coronavírus agora, talvez o SUS não melhorasse como a gente espera que melhore. Isto é, as crises acontecem para que a gente possa crescer e melhorar cada vez mais. E talvez nem o nosso programa tivesse começado, viu? Porque justamente por haver uma pandemia, pelo pessoal não saber direito o que pensar nesse momento, é que a gente foi chamado para trazer um up, para mudar esse padrão de pensamento e para trazer boas energias para você logo pela manhã. Vou aproveitar e dar um bom dia aqui para Valdeci Aloísio, para o Lauri Soares, para Dani Sanches, que estão na nossa live assistindo a gente. Contem aqui para a gente como é que vocês estão. Estão bem, estão felizes, estão estressados? O que está acontecendo na vida de vocês que a gente traz para cá e conversa com o doutor? Mas deixa eu colocar de uma outra maneira para vocês entenderem bem. Você que faz uma academia de ginástica, mesmo que você não faça, entenda o que eu quero dizer. Você chega nessa academia e você vai fazer musculação. E você pega um peso com a tua mão para carregar esse peso para quê? Para causar um problema com o teu músculo. Isto é, o que você está querendo? Que o músculo cresça. O que o universo está querendo com a gente quando ele nos dá um problema? Que é que o nosso cérebro cresça, que a nossa capacidade de cooperação e organização cresça. Agora, você tem que estar nesse time, você pode estar também no outro time da competição, que só vai te jogar para trás, da raiva, das broncas, das brigas, e a hora que você consegue ver que a emoção está dominando o teu corpo, você já não está mais pensando.
eu vou contar pra você uma coisa pra aliviar isso. Que assim, tem gente em rede social dizendo assim, minha vizinha tá brigando tanto com o filho pra arrumar o quarto que até eu tô seguindo a ordem. Quer dizer, vai no impulso, já pensou de novo num novo modelo de atitude e tudo mais, e aquilo tá lembrando talvez a época de infância, de arrume seu quarto e faça alguma coisa. É urgente aprender a pensar, é urgente. Sabe por que é urgente? Porque nós hoje vivemos um mundo acelerado. Quando nós temos uma situação contrária ao nosso corpo, uma agressão iminente, um problema para enfrentar, durante milhões de anos nós vivemos nessa terra com esse tipo de situação acontecendo e gerava um estresse, geravam hormônios, adrenalina para acelerar minha capacidade de correr e fugir de uma situação de perigo, e esse estresse era ocasional. Hoje nós vivemos num trânsito pronto para um caminhão passar por cima. Hoje nós vivemos numa situação de trabalho pronto para um colega eventualmente passar por cima da gente, ou um chefe, ou nós mesmos. Quer dizer, então essa situação de estresse constante e frequente está destruindo nossas artérias e está destruindo o nosso coração. E junto destrói nossa família, nossa felicidade e nosso futuro. Dá para pensar um pouquinho nisso? Vocês lembram que ontem a gente falou de participação, de colaboração? Quer dizer, esse ambiente competitivo é diferente numa prática esportiva que vai ver quem corre mais rápido, quem sobe mais alto, aquelas coisas do atletismo e da natação e de todas as outras modalidades. Porém, na vida profissional, especialmente, a gente pode colaborar mais. Na família, a gente pode colaborar mais, né? Então, quando a gente tem essa mentalidade de competição, a gente sofre mais. Quando a gente traz isso para o dia a dia, com certeza a gente sofre mais. Eu quero trazer mais uma vez aqui, eu comentei ontem sobre os programas infantis, da minha infância pelo menos, a maioria dele, imensa maioria, era competição. Era bullying verdadeiro, era um bichinho querendo ferrar com o outro. E nós crescemos numa situação que você tem que ser o melhor aluno, o melhor isso, só pode tirar 10, então você só vai vencer na vida se fizer alguma coisa. Quer dizer, é um silogismo direcionado para que o teu coração fique sempre em angústia. E o pior, nós não conseguimos ser perfeitos. E aí o que acontece? Dano. Eu não quero que minha filha sofra danos, eu quero que minha filha seja média. E querendo que ela seja média, provavelmente ela se tornará acima da média. Mas eu não quero ela acima da média sobre teus filhos, sobre você. Eu quero que você venha junto. Porque quanto mais todos nós cooperarmos e colaborarmos e crescermos juntos, mais feliz a minha filha vai ser. Menos chance ela tem de ser assaltada numa esquina. Isto é por isso que eu quero ir lá na periferia, eu quero ir em todos os lugares, tocar o coração de um jovem que esteja nos ouvindo agora, do pai desse jovem, da mãe desse jovem, para que ele possa entender que todos nós precisamos crescer. Gente, eu tenho um coração, você também. Eu tenho um cérebro, você também. Eu tenho uma mentalidade construída durante a minha vida, você construiu a sua. Eu preciso compreender a sua mentalidade, você é minha. Eu preciso saber que nós vamos crescer nessa colaboração entre nós, e essa cultura da competição, vista muito no mundo ocidental, o mundo oriental não tem tanto, por mais que não pareça muitas vezes, mas, por exemplo, uma criança oriental, uma criança japonesa, ela não consegue entender aquela brincadeira de crianças rodando em volta, enquanto toca uma música, em volta de uma cadeira, e que tem uma cadeira a menos. A última que sentar perde e tem que sair da brincadeira. Você manda uma criança japonesa fazer aquilo, no Brasil ela vai saber, mas lá fora ela não sabe. Como assim que outra criança vai ficar fora da brincadeira? Quer dizer, então nós temos que trazer, eu quero trazer todas as pessoas que trabalham comigo, que vivem comigo, continuar dançando e que tenha cadeira para todo mundo. Então vou dar um bom dia aqui para outras pessoas que estão nos assistindo pela nossa live, né? Bom dia para Vilmari Olezoski, que estará daqui a pouco no próximo bloco, dando algumas dicas de como driblar toda essa situação, né, de falta de equilíbrio, de limitação de espaço, de liberdade de ação e de administração de casa, trabalho, filho, etc, etc, etc. O Carlos Cardoso também está aqui, né? Gente, só me diga como é que vocês estão, se vocês estão bem, se vocês estão respirando vivos aqui, né, vendo a gente. O Will Felipe, um nobre participante aqui do nosso programa, também, ele já participou outras vezes, e olha que a Vilmari já está dando um oiê aqui, já está animada, já aquecendo as turbinas, espreguiçando o cérebro, né? Ok, entenderam a história da ruptura, que uma crise é uma ruptura? Então eu não estou aqui para provocar uma ruptura no teu coração, mas o mundo está.
Agora, como que essa ruptura vai fazer com que você sinta-se cada vez melhor? A partir do momento que eu enxergar o tamanho da ruptura, o tamanho do problema, do desafio, da oportunidade, enxergar o meu tamanho. Então, eu preciso estar forte, preparado, confiante na vida para poder entender o tamanho de um problema. A imensa maioria das vezes as pessoas têm um problema, enfim, um problema que está acontecendo na vida, e esse problema às vezes é tão pequeno, ele quase não existe. Imagina uma criança pequenininha, a nossa filha de 3 anos e meio, ela para fazer determinadas tarefas, é um problema grande para ela. O que acontece quando ela cresce? Fica pequena. Vamos pegar o exemplo da academia. Você já está agora há 6 meses na academia. Aquele pezinho que você pegava no começo, você já passa por ele e nem olha. Você nem dá bola, porque aquele problema já ficou pequeno. Mas ele continua sendo um problema para a pessoa que está entrando na academia. E nós estamos na academia da vida, gente. Vamos treinar. E depois que a gente aprende esse problema, né? Quando a gente domina isso, vem o próximo, né? Ele falou da filhinha, hoje ela subiu na mesa dele de trabalho, antes da gente vir pra cá, e ela conseguiu descer sozinha. E vibrou muito quando ela conseguiu. Ela fez, eu consegui, claro, é maior do que ela, mas ela conseguiu. Então, às vezes, a gente esquece também de comemorar e de vibrar com as nossas vitórias, aquilo que a gente realmente consegue superar. Né? Isso dá um alívio muito grande, porque senão a gente entra numa roda viva, a gente entra numa maratona e fica barata tonta. Né? A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo agora. Logo mais no próximo bloco a gente tem uma entrevistada muito especial. Gente, ela é professora, ela é mãe, ela é adepta à alimentação saudável, ela está agora driblando de um jeito muito criativo essa situação com crianças e com mães, tá? Vamos lá, no próximo bloco eu vou te contar um pouquinho mais. Vamos ver na prática. Estamos de volta no nosso segundo bloco e antes da gente chamar a nossa entrevistada especial, Jacir quer comentar com você sobre algumas situações bem importantes quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, para não perder o equilíbrio. Claro, porque é importante, a gente não pode sempre passar mensagem. Claro, otimismo é uma coisa, a realidade é outra. Isto é, os problemas acontecem, alguém pode se perguntar, mas espera um pouquinho, eu estou com um problema insolúvel, estou com um problema que eu não consigo passar, enfim, tive perdas reais, ok. Vamos lá. Quando nós falamos aqui que a crise vem e ela é uma oportunidade, uma ruptura para eu passar por um equilíbrio maior e diferente, ela sempre vai ser verdade, mesmo quando o meu problema é insolúvel. Eu perdi minha mãe, eu tive problemas importantes na minha vida que eu não tive como resolver. Aí está a importância da nossa insistência, que eu foco em você. Você é a pessoa mais importante do universo. Você é a pessoa que tem que ter preparo, conhecimento, confiança e capacidade para poder estar muito forte. A hora que o halterofilista não consegue, chega num limite e não consegue mais aumentar a carga do peso, ele vai ter que aceitar. E não ficar chutando porta, parede e bater em alguém. E isso é saber aceitar também as frustrações da vida. A frustração é a sabedoria. E sempre pergunte, o que eu vou aprender aqui? Porque mais que tenhamos perdas, nós sempre vamos aprender, porque está tudo certo sempre. Coloca isso no teu coração dessa maneira e faça esse exercício. Já está, Vilmari? Nossa convidada está no ar. Bom dia, Vilmari. Bom dia, Cláudia. Tudo bem? Bom dia, Vilmari. Bom dia, doutor Jacir. Bom dia, querida. A Vilmari, ela é muito especial pra gente. Ela é professora de balé, ela montou um canal de yoga para crianças, ela tem um grupo de alimentação saudável, ela está sempre em movimento para o lado positivo da vida. Isso é muito bacana. E ela é tipo uma hipnotizadora de mães. Né? Não só as crianças que têm um carinho enorme por ela, mas as mães também, porque dentro dessa linha de ajudar uma criança de 3 aninhos a fazer as posturas de balé, a ter disciplina, a ter equilíbrio e tudo mais, nada como uma boa professora. Então eu queria que você contasse pra gente aqui como que é lidar no dia a dia, né? Já antes dessa situação de coronavírus e agora, mas é um equilíbrio constante com muita gente e muita coisa, mas que agravou agora, porque a atuação está sendo muito mais online, né, Vilmari? Sim. Estar em casa agora, eu estava até comentando ontem que é o maior desafio, né, para qualquer pessoa, principalmente a gente que tem pouquinho mais, assim, eu acho, preocupação,
sobre o lidar com as crianças mesmo, né? Porque se a gente adulto, um pouquinho mais maduro, está tendo dificuldade emocional para lidar com esses momentos, as crianças também. Às vezes eles não entendem também o que está acontecendo, né, Maria? Eles só sabem que tem um bichinho, mas parece uma brincadeira. Isso, mas talvez, assim, eles compreendam muito mais a importância e a necessidade do estar em casa do que os adultos. Né? Para eles é simples entender, não pode sair. Mas... Eles obedecem mais fácil, né? Eles estão acostumados a obedecer, Na né? verdade, eu acho que eles compreendem a necessidade. Os adultos, às vezes, não, né? Quantos anos estão os filhos, viu, Maria? Oi? A idade deles? O Germano vai fazer 10 anos e o Francisco 3 anos e meio. O Francisco regula com a Gabi. A gente tem uma situação muito parecida. Agora, esses dias você fez um texto que eu achei muito genial, que fala que as crianças são os heróis dessa fase, porque eles estão nos dando muito amor e carinho, eles estão renovando e ressignificando muito as nossas emoções e os nossos sentimentos, e eles é que estão nos ensinando muito mais do que a gente a eles, né? Exatamente. Para mim, aquele texto para mim foi assim um marco assim de reflexão, sabe? Porque eles trazem muita informação, muita coisa para a gente aprender no dia a dia. Eles fazem a gente olhar para a gente mesmo. Que às vezes, como o doutor Jacir estava falando aqui, a gente tem a ideia de que somos a pessoa mais importante do mundo. E às vezes na maternidade a gente acaba esquecendo esse lado, né? E a gente se doa muito como mãe, como dona de casa, e esquece de olhar pra gente. E às vezes ali no embate, naquele momento de falta de paciência, um desafio aqui dentro de casa, as crianças fazem a gente olhar pra gente. Então, e a gente se perceber assim, não tô legal. As crianças estão me mostrando isso, então é hora da gente parar e olhar pra gente, um pouco mais, né? E aí se dá aquele momento de pegar um livro e ler, deixar as crianças um pouquinho, né? Sentar e tomar o seu café, olhar pra você. Eu acho que isso faz muita diferença para esse equilíbrio, sabe? Eu queria deixar claro uma coisa, que quando é importante nesse momento, porque quando eu falo que você é a pessoa mais importante do universo, a gente tem que lembrar que o vizinho também é. Entende? Quer dizer, é a maneira de pensar. Quando eu falo que a gente pensando, a gente gera emoções melhores, aqui não é uma questão de egoísmo. É uma questão de você ter uma autoestima boa, suficiente, para que na hora que vem esses problemas, se diz ficar em casa, administrar filhos, administrar alimentação, o medo natural dessa mudança, de um risco, de uma doença, os nossos familiares, o trabalho, enfim, tanta coisa, nós temos que confiar. E essa confiança que você é a pessoa mais importante do mundo é o primeiro passo. O segundo é ter um conhecimento adequado do que está acontecendo e contar para você que está tudo certo. Então, mesmo quando de repente parece perder o controle dentro de casa, que os filhos estão mais assim, acredite, vai passar. O tempo, ele é dono de tudo. E vai ajudar bastante nesse sentido. Então, e driblando toda essa situação e trazendo a gente para ter essa percepção e ficar um pouco mais autocentrada, a Ave Maria montou até um canal de aula de yoga para crianças na internet, no YouTube. É isso, Ave Maria? Sim, sim. Como é que está sendo a tua experiência nesse sentido? Pela demanda, assim como eu sou professora de balé e no último ano me formei professora de yoga para criança. E assim, meu trabalho é total presencial, né? Até por trabalhar com criança muito pequena, o presencial é muito exigido, então é necessário, não tem como. Mas nesse momento, as escolas, né, sugeriram esse trabalho de alguma coisa ser apresentada online. E eu sempre tive essa vontade de deixar registrado, assim, não como publicidade, vou ter um canal no YouTube, mas para deixar registrado um pouquinho do meu trabalho, né? E agora na quarentena, assim, muita coisa tem vindo, sabe? E me permitido colocar em prática. Você está conseguindo uma dinâmica de manter a atenção dessas crianças que, numa faixa de idade que às vezes não estava acostumada com algo, com outro ritmo que não seja tão colorido, com tanto brilho, com tanto movimento. Quer dizer, as crianças estão começando a desenvolver uma habilidade de reconhecer emoções e sentimentos. E isso é tão importante. E a yoga traz muito isso, né?
Justamente. Você perceber essas emoções. E você tem percebido... Saber lidar com elas de uma forma muito tranquila. Você tem percebido com as mães e com essas crianças nas aulas online, esse tipo de retorno também? É uma maneira de driblar esse período de tédio em casa ou de falta de vida social e etc. Sim, e tal? Essa rotina sim, toda. eu tenho recebido muitas mensagens, porque assim, eu tenho feito, para conseguir equilibrar a rotina aqui dentro de casa, que eu também acho importante manter uma certa rotina com as crianças dentro de casa e conciliar o tempo para gravar um vídeo, para montar uma aula, né? Então, assim, eu tenho feito uma vez por semana um vídeo do balé, um vídeo da yoga. E quando passa esse tempo, as mães acabam me mandando mensagem: Sil, estamos esperando aqui um outro vídeo. Cadê? Como é importante. Como Cadê? as meninas sentem falta, como as crianças sentem falta do teu convívio, da tua fala. Então, Isso entra na rotina delas também, né? A rotina de escola, de horário de almoço, mais ou menos a hora que acorda, a hora que vai fazer o soninho, se ainda faz um soninho à tarde, o tipo de alimentação, porque isso tudo é um conjunto. um conjunto para manter a sanidade mental, né? Exato. Porque a criança também estressa. Não é só estar com pai e mãe, a criança se Eles estressa. não sabem dizer às vezes o porquê que estão, né? Cansados, estressados, aí vem aquela birra, e como você, mãe, vai entender e acolher essa birra com autoridade ou com amorosidade. Olha, é um eterno ali caminhar em ovos e encontrar o caminho do meio. É o trapézio, né? A gente está o tempo todo, né? Como se tivesse... Mas é a coisa mais maravilhosa do mundo. Com Né? certeza. A gente poder ser uma mãe consciente, fazer o melhor que a gente pode profissionalmente, principalmente nesse momento. É o reconhecimento do nosso melhor agora, tira um pouco de culpa também, né? De, às vezes, dar um grito e falar: para, chega, quem nunca? Né? Não sou só eu que acho que faço um desses aí de vez em quando. Eu só quero que vocês lembrem que o que vocês estão conversando serviria também prontamente para uma situação fora desse período de coronavírus. Porque crianças são assim. Nós estamos pensando nisso exatamente porque estamos, entre aspas, proibidos de sair de casa. Agora, porque numa vida normal a criança também se estressa, a criança também fica birrenta e as crianças também têm suas dificuldades emocionais próprias e que a gente de repente sai, vai passear ou vai num shopping ou vir. E também tem pessoas, tem mulheres nos assistindo, às vezes que nem filhos têm e que estão passando por problemas e que não sabem o que fazer. Esse não saber o que fazer é justamente a crise para trazer criatividade. Isto é, se você quer ler a Bíblia e ler profundamente, começar a fazer coisas que você nunca fez na vida, olha que oportunidade legal. De se colocar desafios também. Entende? Então, compreender o filho que está passando por uma situação, gente, eles não morrem, eles não quebram, né? Quer dizer, não deixar de colocar limites num filho só porque está numa situação mais complicada, esqueça, o limite é igual, a vida é igual. O limite entra dentro da rotina. Eu sempre comento, imagine para uma criança pequenininha olhar a mãe e o pai apavorados porque tem um bicho lá fora e a mãe e o pai estão apavorados. Imagine o tamanho do bicho no coração dessa criança. E aí a construção... O pai e a mãe estão desesperados. E aí a construção da mentalidade. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ter cuidado, sim, e muito respeitar as orientações científicas, tudo que a gente precisa fazer. Mas nós precisamos demonstrar para os nossos filhos confiança. E para demonstrar, nós temos que ter. E a gente também tem que proporcionar um ambiente de equilíbrio com alimentação saudável, com algum tipo de atividade com eles, com o clima em casa tem que ser saudável para que eles não sintam ainda mais pressão do que aquilo que eles têm condição, né? E isso pro adulto também, né? A rotina pro adulto, o parar para respirar pro adulto, é isso que, na verdade, tem aquela frasezinha, né? Eu até li essa semana, quando você me diz, eu não me lembro bem como é que era, uma criança falando pro pai e pra mãe, o que você me diz não soa tão alto como aquilo que você faz. Exatamente, a gente ensina as crianças muito mais com exemplo do que com ordens. E com discurso, né? Com discurso. Fica muito distante a gente dizer faça isso, ou aquela ideiazinha assim, né, do dedinho, dizendo faça isso, vá fazer, né, mas olha pra mim, eu tô toda bagunçada.
né? Não é bem assim. Agora, a alimentação saudável, que também é uma bandeira que você tem, ela ajuda muito nessa saúde mental das crianças, né? Eles participam da cozinha. Eu sou um pouco suspeita, apesar de não ter nada de formação na nutrição, mas assim, já estudei muito, já leio muito, não tenho frequentemente consulta com nutricionista e para mim, é o requisito número 1, assim, de uma boa saúde. Alimentação, não o conhecimento especialista, porque a minha avó cozinhava muito bem e não tinha curso nenhum, então... Mas a alimentação antigamente era diferente, querida, assim, hoje em dia a gente vem buscando colocar mais legumes crus, mais raízes, mais verduras e frutas, tá fazendo combinações diferentes, para menos industrializados. Quanto mais você come aquilo que a natureza te dá, mesmo pensando, esquecendo um pouquinho, agrotóxicos e tal, não consumo orgânico. Mesmo assim, eu acho que o que a natureza te dá é rica o suficiente para se manter saudável. É nesse sentido que eu quis dizer, viu, Maria? É nesse sentido que eu quis dizer, porque é importante a gente entender que tem muita gente nos ouvindo, entende? Então, eu não posso passar aqui uma ideia de que eu preciso ser nutricionista, que eu tenho que ser especialista, porque não é difícil a gente saber que tem que comer fruta, verdura, legume, hortaliça, carne magra, ave, peixe. Quer dizer, ter uma boa alimentação, eu não preciso, com todo respeito, pelo amor de Deus, a todo nutricionista natural que está me ouvindo. Entende? Quer dizer, mas saber uma boa alimentação básica, evitar o excesso de salgados industrializados, são coisas básicas. E é isso que a gente tem que passar decoração para as pessoas, né? No tempo da nossa avó... E você manda muito bem nisso, viu, Maria? E no tempo da nossa avó, a gente colocava muito leite na alimentação. Hoje em dia, isso já é paradoxal, né? Ou muito glúten, muita farinha, uma série de coisas. Hoje em dia, a gente está descobrindo outras alternativas nutricionais dos alimentos, mesmo na nossa linguice, né? A gente vai no instinto... Né? Nós vamos ter um programa aqui falando só de alimentação, então, tá bom? Com certeza. Vai ser bem bom. Vai ser muito bom. Muito legal. Viu, Mari? Eu queria que você também contasse pra gente, assim, como que as pessoas podem fazer para seguir você, para acompanhar teu material, porque a gente acha que já está meio que no final desse bloco. Tá. Soletra teu nome, que é um sobrenome complicado, para o pessoal se inscrever no YouTube e participar dessas aulas de balé e de yoga. Quem tem criança em casa sabe que está muito difícil coordenar, assim, horário de contação de história com a hora do sono deles, o que eles vão fazer de lanche, de repente eles não querem nada naquele momento e estão muito bravos, e a gente tem que incluir neles essa coisa de entender o que eles estão sentindo, de respeitar a alimentação do corpo, né? A minha filha está inventando às vezes que dói aqui, dói ali, dói aqui, dói ali, porque quer beijo, a gente percebe que está carente, enche ela de carinho, mas e quem não está percebendo? E quem não consegue ter esse momento com o filho? Pode falar teus dados com tranquilidade, e depois eu coloco no vídeo, na tela para quem for assistir, mas pode falar, viu, Maria? Legal. Então, o canal do YouTube é Vilmari Olezuski, e vai precisar soletrar para escrever aí. Mas eu também posso deixar publicado ali na página da Cláudia, no Facebook. Cláudia Queiroz, jornalista, está sendo live, isso. O Instagram profissional é Encantos, Mostra de Dança. Até, inclusive, hoje à noite vai ter uma live com uma professora que está no Rio de Janeiro, que a gente vai fazer um bate-papo. Repete o nome, Vilmari. Vilmari. Não, Encantos. Encantos, Mostra de Dança. Mostra? Mostra. Ok. E até hoje à noite a gente vai fazer um bate-papo sobre a importância da dança infantil, do balé infantil. A gente vai estar. Instagram. A gente vai estar participando. Legal. Eu vou colocar minha meinha, minha roupa de balé. Faça junto. Vamos fazer, todo mundo junto. Vai ser super legal. Você não faz ideia que eu já fiz com a minha filha. Não eu vi fotos lindas, incríveis. Não, na verdade lá em casa é uma comédia. A cada mergulho é um flash, entendeu? Meu Mari, vou agradecer a sua participação aqui. Você é muito querida por nós. Já assistiu muitas palestras do Jacir também, né? Nossa, eu sou fã do Jacir, né? Eu conheço o Jacir há anos e não abro mão dele como médico, dele como pessoa, como influenciador. Tem muito conhecimento. A Cláudia foi um presente também para mim. Quero te agradecer pelo convite, pela
sua presença nas nossas vidas. Legal. A gente que você, viu, Maria, viu, Maria, é um grande exemplo de tudo que a gente prega nas palestras, tudo que a gente fala. Eu conheci o esforço que você fez na transformação da tua vida já de alguns anos para cá, e tudo que você está vivendo é o que faz a gente saber acreditar que vale a pena. Um treinamento com determinação e, como nós falamos ontem, intencionalidade. Você tem muito disso. Parabéns. Ai, muito obrigada, Jaci. Obrigada mesmo. Tá bom. Gente, um beijo. Um beijo bem grandão pra você. A gente se vê Obrigada, de noite, então, na sua live. Tá bom? Obrigadão, beijo. Beijão. E a gente vai seguir para um próximo bloco. Eu vou dar ainda um bom dia aqui para outras pessoas que estão nos assistindo. A Glaci Rosso. Bom dia, querida. Bom dia, amiga. Adriana Belic. O Paulo Malucelli, que é o chefe. Ei, estamos indo bem? Faz um joinha pra gente. Ele está assistindo, então deixa eu me arrumar aqui. Abigail Alves, que está assistindo de Santa Catarina. Gente, um beijo bem grande para vocês. E no Cláudia Queiroz, jornalista, está sendo a live, tá? Acompanha. E depois, mais tarde, a gente edita todo esse programa, coloca nas redes sociais, você vai poder assistir, mas a importância da live é para poder participar no momento, é para poder mandar pergunta. E se você tiver algum tipo de questionamento e quiser, de repente, me mandar uma mensagem privada, mande nas redes sociais para Cláudia Queiroz Jornalista, porque eu trago para um próximo programa e, dependendo, eu até posso não passar seu nome, se você não quiser, né? Mas que a gente traz o assunto para cá, debate esse tema e, de repente, te ajuda. Isso o nosso objetivo é de trazer um pouco de luz, né? Tá bom? Então, a gente vai fazer um rápido intervalo. Também está sendo passado na live da própria rádio, do Instagram. Tá? Então, para quem tiver mais facilidade com o Instagram, também está lá. 95 FM Curitiba. Super Consciência de volta no nosso último bloco. Respira fundo. Pensa positivo, não se esqueça das alimentações saudáveis, dos bons pensamentos, das boas atitudes, porque isso ajuda a gente a equilibrar nesse momento difícil. Já se me conta, o que está na ponta da língua nessa fase? Né? O que a gente pode passar para o pessoal que está em casa, né? Fazer um movimento melhor para superar toda essa mudança de hábito, né? Essa sensação de estar fora do ambiente confortável, digamos, mesmo estando em casa. A primeira coisa é que todo o nosso esforço é para mostrar para você que, de fato, você é a pessoa mais importante do universo. Quando você conseguir entender isso de uma forma mais profunda, fechar os olhos, respirar e compreender a importância tua na tua vida, a importância que você tem na tua família, a importância de você cumprimentar um desconhecido na rua, a importância do trabalho que você exerce, na do rua teu agora estudo, não, né? A importância que eu digo... Enfim, tá bom. Você que está aí, você entendeu. A minha esposa não entendeu, já vai dar briga aqui, mas nós vamos tratar de briga de casal em outro programa também. Mas enfim, quando você entender que você é a pessoa mais importante do mundo, você vai começar a sentir coisas muito interessantes no teu coração. Quando você compreender que está tudo certo sempre, isto é, roubo o meu carro, eu vou sair daqui da rádio hoje, meu carro não vai estar lá onde eu deixei. E eu posso bater a cabeça, chutar a porta, ficar brabo, e eu vou perder um monte de tempo, um monte de energia, e eu posso baixar a cabeça e pensar assim, tá tudo certo sempre, o que eu preciso aprender aqui? Ou, o que vai acontecer de melhor? Lembra que eu falei que a crise coloca você de um equilíbrio para outro? Isto é, então se eu vou sair melhor, eu não vou perder tempo reclamando. Então, se está tudo certo sempre, por mais que as coisas sejam difíceis de compreender, é uma maneira de pensar. E como eu digo, o pensamento gera a tua emoção. E se as pessoas vivem angustiadas com medo, porque elas vivem com um pensamento um pouco desfocado. Então, isso é importante. Agora, se eu trouxer para você aqui a definição da Organização Mundial de Saúde sobre o que é saúde, a definição, eles falam que saúde é equilíbrio, que é o tema da nossa apresentação hoje. Equilíbrio o quê? Equilíbrio biológico, equilíbrio psíquico, equilíbrio social e espiritual. Então, veja, são esses quadrantes que nós temos que abordar. O que é o equilíbrio biológico? É o teu soma, o teu corpo, o teu físico. E veja, eu vou insistir agora, teu. Eu estou falando com a pessoa mais importante do universo. Qual é o equilíbrio psíquico? É da tua mente, daquilo que você sente. Nós temos a sensação do que existe no mundo lá fora. Você há pouco, algumas horas atrás, estava dormindo, não estava nem aí. Tudo bem, podia estar tendo até pesadelo.
ou insônia, mas você não estava muito aí se você estava dormindo. Então, o teu equilíbrio psíquico é importante. Equilíbrio social é o equilíbrio relacional com o mundo, porque nós somos uma pessoa que temos um corpo, que temos uma psique e que nos relacionamos com o mundo. E o espiritual. E eu vou insistir, o espiritual não é religioso. Religião é a maneira com que você escolheu de conversar com algo maior. O espiritual é esse algo maior que está dentro de você, esse Deus que está no teu coração. Então veja quão forte você é. E aí a própria definição segue falando, então equilíbrio biológico, psíquico, social, espiritual, para que você entre em harmonia com o próprio meio. Quando eu percebi quando eu olhei essa definição, eu vi que entrar em harmonia é movimento. Ele não fala assim para que você esteja em harmonia. Não, entra, querido. Levanta e faz alguma coisa. Não é só um hashtag. Exatamente, é você entrar, é você fazer um movimento e ir atrás disso e assumir o comando da tua vida. Então você quer dizer também que assim, uma das saídas para a gente é aumentar a capacidade de amar. De amar a si mesmo, de amar ao próximo, de amar a família, né, de ter uma capacidade maior de gratidão, né, que não deixa de ser um grande amor. Eu vou continuar insistindo, a minha capacidade maior de pensar. Amar. Amar é consequência... Colocar em prática aquilo que você está pensando, é colocar sentimento, é colocar emoção naquele pensamento. Não existe um amor sem pensamento. O pensamento vem primeiro e o amor é aquilo que eu sinto de acordo com o que eu penso. Então, se eu penso alguma coisa equivocada, eu tenho medo. E se eu tenho medo, eu tenho angústia, eu tenho ansiedade, eu tenho sensações negativas. Se eu sinto amor, é porque eu estou com um pensamento mais elevado sobre o sistema, tanto do meu corpo, da minha psique, do meu ambiente social e da minha espiritualidade. Então, quem tem medo ama menos? Quem tem medo sente menos o amor. É por isso que tem tantas brigas entre casais, é por isso que tem tanta violência, porque essas pessoas também amam, essas pessoas também cresceram. Quando a gente fala que criança, aquela criança que está em casa angustiada, que está estressada, comendo muito doce. Ela tem um amor, mas tem alguma coisa em falta. E a falta que faz o quê? É o pensamento. Minha mãe tinha uma frase muito legal que eu achava que ela usava muito. A criança está birrenta, dá um brinquedo que passa. Isto é, leva o pensamento dela para outra coisa. Então, quando a gente está angustiado, leva o teu pensamento para então. Se você tem capacidade de escolher, leve para uma coisa boa, para resgatar um equilíbrio num outro ponto cada vez melhor. Então, eu não posso passar o amor pela frente, porque o amor está. Ele está na criança, ele está em mim, ele está agora em algum presidiário, em algum canto desse mundo que cometeu um erro, está sofrendo com isso e que pode sair do presídio e continuar reagindo ao mundo porque ele não está pensando direito. Ele não está entendendo o mundo que o cerca e ele está lutando, implorando amor. É, tipo, o excesso de foco, ele gera tensão porque também. Porque as pessoas querem amor. Quem está pensando muito e implorando uma série de coisas e está obcecado por determinadas situações, também está sofrendo. E aí faz um excesso de foco que ao invés de soltar e conseguir amar, está gerando tensão. Então confie, gente, confie, se coloque no caminho, ande, faça um movimento, comece a pensar, escuta a gente sempre, eu já falei, a gente pode falar até uma besteira aqui. Eu tenho certeza, eu não tenho essa preocupação, porque eu sei que você é capaz de discernir, você não precisa aceitar tudo que a gente está falando, porque o fato, o objetivo aqui maior é sacudir o teu cérebro, é fazer os teus neurônios entrarem em convulsão e você chegar a uma conclusão, às vezes diferente da minha, não há problema algum. Nós somos seres colaborativos, e aí, enquanto você está pensando aqui no que eu estou falando, você não estava nem lembrando do vírus. Entendeu a história de dar um brinquedinho que passa? Então, enquanto eu ficar em casa pensando, só preocupado no monstro que está lá fora, e agora tem pessoas cheirando alguma coisa para ver se estão sentindo odor, para ver se o bicho já está por ali. Gente, o medo é consequência do pensamento. Então, aproveita que vocês estão pensando em outras coisas agora e mandem para a gente sugestões de tema, de programa, aquilo que vocês realmente estão sentindo, se vocês estão bem, se vocês não estão bem, o que tocou em vocês o programa de hoje, ou se vocês também ouviram outro dia, né, ontem, anteontem, que a gente começou essa semana, né, o que fez sentido para vocês, ou o que não fez sentido, o que vocês não concordam. Mandem pra gente, mandem nas minhas redes sociais, Cláudia Queiroz Jornalista. Tá? Durante o programa aqui, que a gente está na rádio, sigam também o Instagram da rádio, que é o 95 FM Curitiba. Mandem um WhatsApp aqui pra gente, 41
9258-9895. Né? E a gente vai continuar com o tema, porque o Jacir tem muitas outras saídas para a gente poder superar essa e outras crises que aconteçam. Lembra também do e-book Desafio, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou falar aqui. Porque o e-book é interessante para você pensar quando existe uma crise, o que, que a gente vai fazer, que tipo de desafio e como que a gente pode se sair. Já que ele tocou no assunto, eu vou falar. Entre no site famíliadofuturo.org. Só isso, gente. Família do futuro. Pensa no que vocês querem para a vida de vocês. Vocês querem projetar a vida de vocês de agora para frente. É o infinito e além, né? É de agora para melhor, sempre. Então, famíliadofuturo.org. Entrem ali, cadastrem um e-mail que vocês vão receber agora um e-book. É na hora, é de graça. Né? E a partir do momento em que vocês fizeram esse cadastro, vocês vão ter acesso a uma mala direta que a gente vai mandar outros materiais gratuitos também, outros Sempre vídeos, gratuito. outros textos, tá? Então vocês vão começar a participar de uma comunidade do bem, tá? Para mudar esse padrão de pensamento e de vibração, tá? Então participem com a gente, famíliadofuturo.org. Como transformar esse padrão? Porque quando a gente fala em mudar, a gente gera medo. Né? As pessoas sempre têm medo da mudança. Ah, mas joga fora no lixo. Né? Ontem eu recebi um vídeo, gente, antes dele falar as coisas mais sérias, eu falo algumas mais abobrinhas aqui para dar uma aliviada. Ontem eu recebi um vídeo de uma mãe com uma criança no colo e com lixo para jogar fora. Me aliviando. E ele me bota no rumo. Então, é isso, gente. Então, a criança num lado, num braço, e o lixo do outro. A mãe jogou a criança no lixo e depois saiu correndo para buscar. Então, assim, tá todo mundo enlouquecido, né? Claro que entra num toque de humor, foi editado, tem musiquinha e tudo mais, mas a gente tá à beira, tá todo mundo à flor da pele tentando administrar a melhor maneira possível e por isso Jacir tá falando tanto sobre esse equilíbrio no pensamento, essa mudança de padrão. Não é mudar assim, eu penso isso, agora eu vou pensar aquilo. Não, melhora. A mudança é para melhorar um padrão de pensamento, para te trazer melhores sensações, melhores sentimentos. E com isso, a gente muda hábitos e torna isso outro tipo de padrão para a sua vida, né? Através de comportamento, de exemplo para tua família, para os filhos, na alimentação, na organização, né? na tua alegria de viver. Né? A gente não pode perder a alegria de viver porque não sabe também quanto tempo isso vai durar. Tá certo? Eu sei. Hoje. Porque amanhã é outro dia. Quer dizer, a gente não tem que se preocupar, eu tenho que me preocupar comigo hoje. O tempo é uma coisa muito importante, porque eu for ficar esperando que vai acabar isso o mês que vem, no outro. Mais ou menos, baby. A gente faz supermercado para o mês inteiro. Gera né? uma ansiedade. Então, assim, a gente sabe que tem que comer amanhã e depois. Então, a questão não é ficar focado, né? E aí, vai terminar a semana que vem, vai ter aula em julho, em agosto, né? Exatamente isso. Então, se eu quero equilíbrio, eu tenho que sempre entender que existem dois pontos. Eu e o mundo. Eu e o mundo, eu tenho o dar e o receber. Eu preciso saber que eu vou receber e eu preciso dar. Eu preciso saber que existe uma relação muito forte entre eu e o mundo, mas eu preciso saber quem é esse eu. E quando eu comecei aqui, que nós começamos a explicar superconsciência no primeiro programa, que nós falamos do nosso cérebro primitivo, que tem dentro da nossa cabeça, o cérebro primitivo que controla as funções primordiais, respiração, frequência cardíaca, respiratória, toda a nossa fisiologia, ela está lá. Ela está em você exatamente agora, está aqui em mim, em todos nós. Nós temos que saber se existe um sistema límbico, o sistema das emoções, e essas emoções estão aqui para nos ajudar. O medo ajuda, a tristeza ajuda. Quem assistiu aquele filminho, como é que é, Divertidamente, no final legal. do filme, eu vou dar um spoiler aqui do final do filme. Uma super opção, inclusive, para quem não tem o que fazer. A alegria ficou o tempo todo, que eram as emoções que viviam na cabeça de uma menina, ficou o tempo todo querendo deixar a criança alegre o tempo todo. Isso é impossível. No final do filme, ela descobriu a importância da tristeza. Então, todas as emoções são importantes para nós, estão ali no nosso sistema límbico, que nada mais é do que um software, que a nossa emoção é um software que roda num hardware do nosso cérebro. Então já temos o primitivo, já temos as emoções, em cima nós temos a consciência primária, que é aquela consciência que nós temos do nosso mundo em volta, a secundária, que nos traz para um padrão de maturidade maior da vida, que faz a gente poder começar a ter escolhas, e lá na frente, no lobo frontal, na frente, na nossa testa, o macaco, se você observar uma fotografia dele, ele tem a testa reta, ele não tem o lobo frontal, ele tem todo o resto para trás. Tá? Ele tem todo o resto, menos o lobo frontal, porque o ser humano é o único no universo que tem planejamento estratégico e visão de futuro. Então, se eu me projeto para o futuro
e vejo lá que tem um vírus que vai acontecer lá em setembro, não sei o que, e eu fico ansioso, eu estou pensando errado. Eu tenho que sentar na minha cabine de comando do planejamento estratégico de visão de futuro, do meu lobo frontal, e assumir o controle, o comando da minha própria vida. Visto por esse lado, eu tenho outro lado, que é conhecimento. Conhecimento é importante, a ciência é importante. A ciência é fundamental. Agora, nós vivemos num mundo tão complexo que está cheio de estudos científicos provando nada com nada. Porque, geralmente, quem tem dinheiro, que faz pesquisa, tem dinheiro para pesquisa, acaba encontrando resultados daquilo que mais interessa. Então, como é que nós vamos viver num mundo onde tem muita coisa que diz aquilo que não é tão verdadeiro assim? Até a gente está em um veículo de comunicação, mas muitos veículos de comunicação também estão manipulando informações. Mas não é esse, o que eu quero dizer exatamente é mais ou menos assim. Sócrates foi um filósofo grego. Platão pregou a boca nele. Aristóteles pregou a boca em Platão. Nietzsche pregou a boca em todo mundo. O que eu quero dizer, a evolução do conhecimento, ela vem desde a mais antiguidade do mundo, acompanhando sempre um criticando o outro, mas num crescimento de conhecimento. Porém, onde é que está o final disso? Hoje a Organização Mundial de Saúde fala isso. Espera um pouquinho. O que eles estão falando exatamente? Será que não existe mais nada que vai evoluir daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? Eu não estou falando que não é para seguir orientações aqui, tá? Mas mesmo orientações médicas, que um dia lá no passado o médico usou uma sanguessuga para um tratamento, hoje a gente usa outra coisa. O que eu quero dizer é que nós vivemos num pântano de conhecimento e aí que está a história, que você é a pessoa mais importante do mundo para saber viver nesse mundo de diversas verdades. E você é um comandante dessas escolhas que você faz todos os dias, porque quem vai colher consequências é você. Eu tenho uma palestra inteira falando certo? Verdade, sim, A claro. verdade pode ser diferente, mas a pessoa tem que escolher. Então, se é verdade para ela, a gente respeita, dá informação e ela segue. Eu tenho uma palestra inteira que o título é Verdade, Realidade e Insanidade. Por quê? Porque eu mostro como é que eu construí a minha verdade. Eu sei que você tem a tua. As nossas histórias são diferentes, com certeza nós temos verdades diferentes. Com essas nossas verdades, a gente constrói uma realidade muitas vezes insana. E insano por quê? Porque eu não consigo pensar, eu não consigo olhar para você, tentar conhecer a tua verdade, tentar compreender o que você construiu com isso. E olha, quanta coisa legal que pode ter a minha verdade, que eu posso usar para crescer ainda mais. Eu tenho que estar com o meu coração aberto para entender que a tua verdade pode ser melhor que a minha. E se eu entrar em briga com você, nós vamos ficar com nem 2 idiotas, vem o vírus e come os 2. A partir do momento que eu usar o teu conhecimento e você o meu, nós vamos somar. Depois tem o lado filosófico da coisa, que é a maneira de pensar, que são as reflexões. O maior objetivo de todo o nosso programa é provocar reflexão. Não é ir atrás de certezas absolutas, porque elas não existem. E por último, a espiritualidade. Então, se eu já conheceu você, pega a ciência a rebote para te ajudar naquilo que for possível. Você ser sensato, procurar ser sensato naquilo. Compreender a filosofia da reflexão da tua vida, porque é você com você, meu querido. E você vai defender teus pais, teus filhos, a tua família, mas lembre-se, aquela pessoa que está do lado, que ali que você não conhece, ela também tem pais, também tem filhos. Sabe qual é a única diferença que tem entre você e um desconhecido, entre eu e um desconhecido? Desconhecido é aquela pessoa que eu não conhecia ainda. Também sente amor, também tem emoções, também merece respeito. E ele pode me trazer conhecimentos maravilhosos. Então aí entra a espiritualidade. A gente sempre vai ter coisas para debater e para conhecer na vida. A gente está chegando no final. Mas só para dar um fecho, então, independente da tua religião, aquilo que você escolheu para seguir uma espiritualidade, na religião existem então verdades absolutas. A gente vai trazer um programa inteiro falando sobre isso. Que é o amor, que é a fraternidade, que é a solidariedade. Então existem valores maiores que estão em todas as religiões. Tá? Então esse é o sentido que eu queria dar o fecho para a gente poder terminar. E em todas elas existe bondade, né? Gente, é um prazer imenso a gente estar aqui com vocês. Superconsciência é justamente isso, em todas as áreas da vida, em todas as situações que aconteçam, né? Não importa se é na religião, se é na discussão do casal, se é na verdade ser diferente, todo mundo precisa desenvolver um pouquinho mais dessa consciência para sofrer menos e para trazer um pouco mais de equilíbrio para a vida, tá? Treinamento. Treinamento para um equilíbrio, para a vida fluir de um jeito mais leve e gostoso, para a gente poder, sabe, sentir um alívio e ser feliz de verdade, tá? Eu vou fazer uma última consideração com o pessoal que está
acompanhando a nossa live aqui no Cláudia Queiroz, jornalista pelo Facebook. Eu não tenho acesso às pessoas que estão acompanhando no Instagram para poder dar um oizinho e tudo mais, porque o que eu tô aqui conectada é o do Face, tá? Mas todo mundo gente se que tá sinta entrando, não tem como falar abraçado. com todo mundo. Tá, mas aqui eu vi que eu tenho uma amiga de infância, meu Deus. Brincou de boneca comigo e todas as situações importantes da minha vida, ela estava junto comigo, a Luísa. Tá, Luísa? Beijão pra você, love you. Aqui tem outras pessoas, o Carlos, ele tá aqui. O Carlos, ele tá até marcando a Márcia Gomes. Legal isso também. Gente, a Mariana Chaves também está aqui. Então, muito obrigada para todo mundo que acompanhou, que esteve aqui com a gente. Quem está escutando a rádio, né? Para as meninas em casa, a Salete e a Gabi que estão escutando também, né? Para todo mundo que está no site. Continuem com a gente. Todo dia a gente vai trazer uma informação a mais para vocês. E uma maneira nova de pensar e de administrar a vida. E tá última bom? mensagem, tenha muito orgulho de você. Excelente dia. Tá? Tudo vai dar certo. Um beijo bem grande e não esqueça, famíliadofuturo.org. Ganhe o e-book da gente. Tá bom? A gente se encontra amanhã. Beijão.